Doutora Rosa, toda quarta-feira já há postos, prontinha para tirar as suas dúvidas. A gente sabe que nesse quesito, né, do direito da família, são muitas dúvidas que existem. Muita gente acaba deixando de ir atrás do seu direito porque não entende o que está acontecendo, o que ela pode, o que ela não pode. Então, para que você, né, possa ir atrás dos seus direitos, você tem que ter conhecimento. E é esse conhecimento que a gente traz sempre, toda quarta-feira, com ela, que explica tudo de uma forma muito clara e muito direta, né, nessa linguagem que todo mundo entende. Hoje, por exemplo, a doutora Rosa vai responder o seguinte questionamento que pode acontecer. A gente sempre explicou aqui que são situações que acontecem no momento de conflito. Então, se você aí está suspeitando, por acaso, que não é o seu filho ali da relação, se você tem a dúvida se precisa ou não pagar a pensão, né? Se você tem essa suspeita, a doutora Rosa vai explicar para a gente, né, o que acontece nesses casos, doutora Rosa. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, tá? Fique à vontade. Bom dia, Shirley, muito obrigada. Bom dia a todos os telespectadores aí do Tem de Tudo na TV. Eu fico aqui só desejando essas receitas maravilhosas, que eu fico aqui assistindo, que eu entro um pouquinho antes, Shirley. E aí, que receitas maravilhosas, cada uma melhor do que a outra. Shirley, então vamos ao nosso ponto. Existem situações aí, Shirley, que a gente quer chamar a atenção para algumas questões aqui rapidamente. A questão da irreversibilidade do registro, certo? Por exemplo, às vezes uma pessoa, um homem começa a se relacionar com a mulher e ela já tem um filho fruto de outro relacionamento. E aí ele registra aquela criança espontaneamente porque ele está bem na relação e aí quando acaba aquele relacionamento ele quer retirar esse registro. Né? Ele diz, ele não é meu filho, portanto eu não quero mais continuar sendo pai dele, já que ele não é meu filho biológico. E aí, Shirley, a gente esbarra hoje exatamente pelo princípio da segurança jurídica, do melhor interesse da criança, na questão da filiação socioafetiva, que até a gente já conversou aqui. O registro, ele é algo irreversível, né? O registro de nascimento, então ele só poderia, no caso, ser alterado se houvesse uma prova de fraude, de má-fé, de simulação, de erro. Então, nessa situação, o pai, para que ele parasse de pagar a pensão, porque o filho socioafetivo ele tem os mesmos direitos que o filho biológico. Hoje não existe distinção entre os filhos aí desde a Constituição de 88, que foi aí o marco para essa questão da igualdade dos filhos. Então, ele teria que comprovar que houve alguma situação que eu estou descrevendo aqui para que ele pare de pagar a pensão. Né? Eu estou aqui considerando que ele já vinha pagando a pensão, que ele já tinha sido acionado na justiça por ser pai e ter registrado essa criança. Então, se ele quer discutir essa paternidade, ele tem que discutir em outro processo para provar aí essa questão que houve alguma dessas situações e ele para, então, seja exonerado, que é o que a gente diz, do pagamento dessa pensão. E hoje, Shirley, a gente tem aí uma situação que não existe hierarquia entre as paternidades. A paternidade socioafetiva, ela não afasta a biológica. Pode existir situações, inclusive, eu tenho um caso aqui na Defensoria, que a pessoa ela tem ali o registro da filiação socioafetiva, ela deseja retirar, mas o juiz não retira porque existe o afeto, existe a comprovação de toda a questão envolvendo o afeto, nome, trato entre o filho e o pai, fama, que é o que a gente diz. Então, se restar demonstrada a afetividade, permanece hoje o que a gente chama de multiparentalidade, que são dois pais no registro da criança, que é o biológico e o afetivo. Muito interessante esse tema, não é, Shirley? Muito interessante. E a gente sabe que, às vezes, a gente discutindo aqui, né, mas são momentos que realmente acontecem naquela hora do conflito, né, e é preciso se conversar e tentar se chegar a um consenso, principalmente quando envolve um menor, né, no meio dessa relação. Então, doutora Rosa, só para encerrar, o nosso tempo aqui é curto, a gente não consegue conversar muito, apesar de você sempre falar tudo de uma forma muito direta, mas quem ainda tiver alguma dúvida ou tiver alguma situação pontual e quiser recorrer à senhora, como é que faz? Você atende também lá na sua rede social, né, respondendo aí todas as dúvidas, doutora? Sempre, Shirley. A gente está aí, inclusive, feliz que a gente atingiu os 5K no Instagram, com muita dedicação e amor, compartilhando sempre conhecimentos e aprendendo. Rosa Viana Formiga, estou à disposição, sempre para conversar e também aqui na Defensoria. Um grande abraço a todos.
Tá certo? Um abraço e a gente espera você na outra quarta, tá bom? Com mais esclarecimentos aqui super importantes.